Oi, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre mais alguns elementos gráficos, tá? Tabelas, gráficos, equações. Nessa aula agora vamos focar em tabelas. Só voltando aqui de novo, só relembrando, estamos no Office 365, a versão online, tá? Para adicionar tabela. Para adicionar tabela, vocês podem utilizar aquela opção onde você adiciona uma caixa de elemento e ele tem a opção de tabelas. Quando você vai escolher a tabela, você já vai definir mais ou menos quantas colunas e quantas linhas essa tabela vai ser composta. Professora, precisa saber exatamente logo no início? Não, você pode ir adicionando também linhas e colunas, não tem problemas. Mas é interessante, pelo menos, para ter uma noção. Vamos lá, 4 colunas, por exemplo, e 15 linhas. Adicionei aqui a tabela, ele vai criar a tabela do jeito que eu pedi, certo? Então, nessa tabela, já de cara, vocês têm a opção de formatar como vocês querem que visualmente elas fiquem, certo? Então, é só vir aqui nessa partezinha em tabela, tá? Menu tabela. Aqui ele já vai ter algumas possibilidades de estilos de tabela, tá? Eu vou selecionar essa daqui, um rosinha. Vai estar com as linhas separadas. Tá? E tem outras possibilidades extras que vocês podem ir escolhendo à vontade. Tá? Aqui tem uma outra. Vou adicionar uma que tenha uma borda extra. Pronto, essa daqui. Que tem uma bordazinha que você percebe melhor qual é a diferença entre as colunas, certo? Então, aqui eu já tenho uma definição, pelo menos uma noção básica de como é que vai ser essa minha tabela, tá? Além disso, eu posso definir algumas opções de estilos. Eu quero que minha linha do cabeçalho seja a primeira linha, tá? Não, eu quero agora que a minha linha de cabeçalho ele seja na primeira coluna. Então, aqui estaria o cabeçalho na coluna, tá? Ou nas colunas totais, para mostrar colunas em tiras, vou deixar esse primeiro, que é a linha do cabeçalho, lá em cima. E posso ter as duas. Vou tirar aqui da primeira coluna, certo? E linhas em tiras. Pronto. Então, agora eu voltei para aquele padrão inicial. Não, o padrão inicial não estava com linhas em tiras. Deixa eu só retomar aqui. Pode ser ali no estilos ou nesse daqui, linhas em tiras. Pronto. Agora já estou no... Retomando ao padrão que eu tinha definido antes, certo? Tá aparecendo essas tabelas. Aqui está a minha tabela inicial. O que é que eu posso fazer nessa tabela daqui? O que é que eu posso fazer nessa tabela? Primeiro, editar, colocar textos, certo? Então, aqui, a parte superior vai ficar o cabeçalho, o qual vai ser o nome de cada uma dessas colunas, certo? Então, tá aqui, coluna 1, coluna 2. Eu não sou uma pessoa com muita criatividade, já deu para perceber, né? E coluna 4. Tá? Pronto, dei nome às minhas colunas, mas eu queria ter algumas formatações extras. Por exemplo, eu gostaria que o nome das colunas, certo? Eles ficassem todos centralizados. Então, é só vir aqui em alinhar, tá? O texto centralizado. De novo, tenho aqui duas opções de alinhamento, que é horizontal e vertical. Horizontal, esse daqui. Eu quero agora que todos sejam. É só clicar, segurar e arrastar, tá? Conseguir pegar os 4, alinhar, centralizado, certo? Professora, para que serviria o alinhamento vertical, por exemplo? Mais algum texto. Aqui tá aumentado e eu posso aumentar também o tamanho dessa minha linha, certo? Olha, quando eu coloco aqui na linha, eu posso puxar e segurar e arrastar, tá? Ele vai aumentar. Aí, não sei se vocês estão percebendo, mas eles estão todos alinhados na parte superior. Então, é só vir o que eu quero, todos eles, por exemplo, alinhar. Eu quero que ele fique alinhado no meio, tá? Então, independente do quanto eu aumentar ou diminuir essa linha daqui, ele vai ficar sempre no centro, tá? Vou diminuir aqui. Pronto, então, consegui já mexer um pouco em relação ao meu alinhamento vertical e alinhamento horizontal.
tá? Eu quero agora mudar a fonte, eu quero mudar o tamanho, etc. É só selecionar o que você quiser. Se eu selecionar a tabela toda, ele vai mudar da tabela toda. Página inicial, aqui tá todas as opções de novo de fontes que vocês podem utilizar, certo? Tamanho, fonte, etc. Vou pegar para todas. Acho que eu botei mais uma muito parecida com a anterior. Nessa daqui. E com isso eu altero as possibilidades de fontes dentro dessas minhas colunas, tá? Dentro da tabela, as outras opções que tem é com relação a como vocês querem que o tamanho dessas linhas fiquem distribuídas. Posso aumentar essas linhas, deixa eu mudar essa cor daqui, ó. Para mudar, selecionar, pode escolher aqui a parte de sombreamento, que é a cor dela. Vou botar para uma cor mais escura. Agora, nessa tabela, é possível alterar o tamanho da linha da forma que quiser. É só segurar e arrastar, certo? E tem algumas outras operações que podemos realizar. Primeira operação, eu quero remover linhas. É só colocar o cursor na linha que vocês quiserem, certo? E com o botão direito, tá? Agora que estamos na parte tabela, é possível alterar o tamanho da linha do jeito que quiserem. É só segurar e arrastar e fazer outras operações, como, por exemplo, excluir linha. Para excluir linhas, é só deixar o cursor na linha que vocês quiserem e vem aqui na parte de tabela, excluir linha, tá? Excluiu aquela. Quer excluir mais de uma? Segura e arrasta para a quantidade de linhas que vocês querem subsequentes. Essa daí, de novo, excluir linhas, tá? Ele vai excluir todas as linhas necessárias dessa tabela. Vou excluir essas últimas daqui, que eu não quero desse jeito. Também excluir linha. Vocês já viram aqui que tem a possibilidade de excluir a coluna, tá? Então, pega aqui, seleciona o que eu quiser, excluir coluna, tá? Se vocês aumentarem o tamanho da tabela aqui na horizontal ou na vertical, ele tá dividindo as colunas em tamanhos iguais, certo? Porque tá selecionada exatamente essa parte de distribuir as colunas uniformemente, tá? Ó, distribuir uniformemente não alterou nada. Se quiser distribuir as linhas uniformemente, pega aquele tamanho e coloca todas as linhas no mesmo tamanho, certo? O que tá ocorrendo aqui. Beleza, o que é que eu posso fazer mais do que isso? Além de adicionar o texto, né? Vou colocar aqui e replicar esse texto para os demais, tá? Só para vocês perceberem algumas alterações. Quando virmos tabela, realmente, né, veremos coisas mais interessantes e mais a fundo do que pode ser realizada, tá? Então, esse texto daqui, como eu comentei, tem a parte do alinhamento vertical e do alinhamento horizontal. É só vir aqui em alinhamento, eu gostaria que pelo menos o vertical ficasse no centro, certo? Se quiser que o horizontal também, aqui no centro deles, ok? Pronto. Aqui tá criada essa minha coluna, essa minha tabela. Eu gostaria, por exemplo, que essas duas colunas, ela passasse a ser uma só, tá? Então, vou colocar só na parte de texto aqui embaixo. Eu quero que essas duas células, que é como a gente chama cada uma desses pedacinhos, desses retângulos presentes na tabela, certo? É só vir e mesclar, tá? Então, quando ele mescla, ele tá juntando duas ou mais células. Posso, por exemplo, colocar essas 4 aqui, tá? Mesclar, tá vendo? Todas elas foram adicionadas e criadas, juntadas em uma única. Se eu quiser fazer o oposto, por exemplo, eu quero agora que essa daqui, ela seja dividida. Pode dividir do jeito que estava, em 2 colunas e uma linha, tá? Como tá aqui. Ou, deixa eu voltar, posso colocar, por exemplo, ela dividida, tá? Dividir em 2 linhas e 2 colunas, tá? Então, ela vai dividir aquela mesma célula do jeito que vocês definirem. Então, posso mesclar, juntar células ou dividir células, ok? Essa é uma das outras possibilidades com relação à tabela.
Com relação a selecionar, eu já mostrei a vocês como selecionar com o cursor, mas vocês podem vir aqui também selecionar a linha, a coluna, por exemplo, é só deixar o cursor naquela e selecionar a coluna inteira, tá? Ou selecionar a linha inteira, ou a tabela inteira, ok? Então, mas vocês podem fazer isso tranquilamente só com o mouse, ok? Então, nessa parte de tabela, já vimos a parte de formatação e vocês podem formatar uma célula específica com relação à cor. Por exemplo, eu quero que essa célula daqui que eu tô clicando, ela fique com a cor de fundo, sei lá, vermelha. Tá? Então, mudei só nessa célula, ou só nas que eu tiver selecionado, tá? Tabela, de novo, cor de fundo aqui, certo? Preenchimento, nesse daqui, mudei. Tá? Então, ele vai modificar para a cor que tiver. O texto, como eu já mostrei, é só selecionar o que vocês quiserem, que células aplique aquilo dali, e vir para essa página inicial e escolher a fonte que vocês quiserem, tá? E que esteja disponível, lógico, né? Além da fonte, deixa eu mudar de novo. Além da fonte, vocês podem alterar o tamanho, tanto definindo já exatamente qual o tamanho que vocês querem para texto, ou usando esse Azinho para aumentar ou diminuir essa fonte. Dentro de cada uma dessas células, vocês também podem trabalhar com todas as outras partes de formatação de texto, tá? Negrito, mudar a cor da fonte, deixa eu botar ele branco aqui, tá negrito e branco. Pode colocar numeração, pode colocar marcadores, tudo que fizemos com a parte de texto é aplicado dentro da tabela também, tá? E como é que é na versão desktop? Na versão desktop, nossa, 2019, a mesma coisa. Vocês podem inserir por aqui, inserir tabela, ou, deixa eu remover essa caixa, ou vocês podem vir no menu inserir, certo? Tabela. Aí, quando vem essa parte tabela, já que enquanto no outro perguntava quantas linhas e colunas, isso aqui você meio que vê visualmente quantas linhas e colunas você quer que sejam apresentadas, tá? Então, tá aqui, nem vi exatamente quantas eu criei. Do mesmo jeito, com os botões, vocês podem aumentar e diminuir do jeito que quiserem. Na parte aqui de design, vocês podem escolher essa formatação de cor que quiserem, podem mudar a cor de fundo do jeito que preferirem, de uma cédula só, da tabela toda, uma coluna inteira, uma linha inteira. Tem aquelas opções extras de gradiente e textura, para trabalhar em cima dessa tabela, certo? O conta-gotas também. E nesse caso daqui também tem a opção que o outro não dá, de poder trabalhar melhor com as bordas. As opções, por exemplo, colocar sem borda nenhuma, ou com todas as bordas aparecendo. Nessa parte de bordas, vou deixar com todas, certo? Vocês podem definir também a cor e a espessura aqui, tá certo? Ó, tava nessa parte de bordas, na linha que tá aqui, que vai ser exatamente das bordas. Pode definir se quer seja tracejadas, aí é só clicar lá no tracejado e, por exemplo, eu quero que fique mais espessa. Então, vem e fica como um lápis, estão vendo aqui? É só vocês irem nas que vocês quiserem que sejam transformadas. Não ficou muito visível, deixa eu tentar de novo. Certo? Então, aqui, ele adicionou só essa partezinha daqui. Certo? Pronto. Aqui vocês podem vir, ó, na parte de bordas, definir se querem, como é que vocês querem a borda, vou botar pontinhos e tracejados, qual vai ser a espessura, e vocês podem escolher aqui a opção de desenhar na tabela, certo? No desenhar na tabela, você consegue desenhar elementos na tabela inteira, tá? Ou, por exemplo, eu quero que essa linha aqui vertical, ela fique no padrão que eu defini para a linha. Então, para cada uma linha pedaço de linha que vocês escolherem, ele vai alterar essa forma daqui. Só para vocês perceberem melhor, eu vou pegar aqui e mudar para um roxo, tá? Então, e tirar o tracejado por uma borda normal.
Então, eu cliquei só nesse pedacinho, tá vendo? Então, se eu quiser que toda a borda dessa parte fique assim, essa é uma das formas. Não gostei, não quero, borracha, tá? Mesma coisa, a borracha vai passando aqui e você vai tirando toda a formatação, não só da borda, mas a formatação também da cédula, certo? Aqui, tirando todas elas. Ok? Dentro do texto, vocês têm possibilidades também de colocar o texto com reflexo, com brilho, tá? Deixa eu tirar aqui a parte da borracha. Adicionar texto é só colocar onde vocês quiserem, ou não, tá? Então, vocês selecionam o texto que quer e vem aqui nesses efeitos, por exemplo, do brilho. O laranja não vai mostrar. Um brilho, deixa eu ver, um roxo, tá? Deixa eu tirar essa cor aqui de fundo, deixar tudo amarelo. Não sei se vocês conseguem perceber, tá? Ele tá com essa partezinha daqui com aquele brilho, tá? Porque foi definido. Então, selecionando aqui, de novo, dentro da parte de tabela, tá? Além daquelas opções que eu mostrei em layout, que é essa daqui, vocês podem fazer as mesmas coisas que eu mostrei no anterior. Dividir a cédula, tá aqui, tá? Em quantas você quer. Selecionar mais de uma e mesclar, tá? Excluir também linhas. Nesse caso aqui, pode ser também com o botão direito, certo? Para excluir linhas, dividir células, entre outros. Selecionar a tabela inteira. Ou essas partes daqui, ó. Inserir linha abaixo, à esquerda, à direita. E se tiver selecionada também, aí tem a parte de excluir a linha, a coluna ou a tabela inteira. A parte de formatação com relação ao texto, o alinhamento dele é aqui, alinhamento horizontal e alinhamento vertical. E ele também dá uma possibilidade de você, por exemplo, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, você selecionar que eu quero que agora essa coluna seja totalmente mesclada, tá? Deixa eu pegar esse aqui do meio. Essa coluna daqui seja mesclada. Aquela dali eu não consegui porque tem algumas subdivisões aqui. Eu teria que deixá-las iguais, tá? Mesclei aqui e vou colocar um texto vertical. Como assim? Texto na vertical. Seleciono o texto que vocês querem. E nesse A que tem aqui, vai ter a direção do texto. Aí eu posso manter a direção horizontal, que é a normal, certo? Girar. Tá vendo aqui? Ele girou para poder ficar com aqueles textos na horizontal ou empilhado. E qualquer um desses, colocar a opção do alinhamento que vocês desejarem, certo? As margens das células também são definidas, que é para saber se você vai utilizar que fique mais próximo possível, tá vendo? Como esse caso daqui, ou se quer deixar algum tipo de margem maior com relação às células quando forem aumentadas ou diminuídas. Nessa opção daqui, vocês podem definir exatamente o tamanho da coluna ou da linha, tá? Eu posso distribuir as colunas para ficarem todas do mesmo tamanho, como posso distribuir todas as linhas para que fiquem do mesmo tamanho, ou especificar, por exemplo, eu quero que essa coluna daqui, essa que está na vertical, eu quero diminuir a espessura dela, tá vendo? Vou diminuindo aqui para um valor específico, ok? E com isso a gente fecha essa parte de tabelas que vão ser igual as outras informações que eu coloquei, igual às demais. Então, ou seja, na parte de página inicial, vocês conseguem alterar toda a parte de formatação de texto, certo? Então, finalizando agora a parte de tabelas, até a próxima aula.